Oi, quarto ano. Vamos lá para mais uma aula de geografia, começar a semana, né? Então, essa semana nós vamos falar sobre clima e tempo atmosférico. Nós vamos iniciar a unidade nova no positivo de vocês, página 20, né? Paisagens brasileiras, clima e formações vegetais. Então, a gente vai ver as características desses elementos, a interferência do clima na questão das paisagens, né, das formações vegetais, mas hoje, especificamente, nós vamos ficar em clima e tempo atmosférico, certo? Então, para iniciar, vocês vão fazer aí, vocês vão ler esse trechinho do livro Serões de Dona Benta, do Monteiro Lobato, Tempo e Clima. Então, vocês vão fazer a leitura e depois responder essas 6 perguntinhas aí, da A até a F. Se houver necessidade, vocês podem utilizar o caderno, mas eu acredito que as respostas caibam aqui no positivo mesmo, tá? Porque tem algumas que vocês vão circular no próprio texto, riscar, né, sublinhar no próprio texto, certo? Que são as de respostas maior. As outras são respostas menores, então eu acredito que dê para fazer aí. Mas, caso queiram, pode fazer no próprio caderno, certo? Bom, então nós vamos começar aí na página 22, tempo atmosférico e clima. Primeiramente, a gente vai... vamos tirar a ambiguidade do que é o tempo, né? Porque existe tempo atmosférico e o tempo cronológico. Então, o tempo cronológico é o tempo das horas, né? O tempo dos dias, meses, semanas, né? Anos. Então, que dia que é hoje? Hoje é 24 de agosto, certo? Então, esse está dentro do... Hoje é segunda-feira, né? Agora é 9h40, certo? Então, tudo isso faz parte do que a gente conhece como tempo cronológico, certo? O tempo que passa. Agora, o tempo atmosférico é o estado atual da atmosfera. Como que está a atmosfera? Ou seja, quando nos perguntamos, como é que está o tempo agora? Então, tá chuvoso, tá nublado, tá frio, tá calor, tá ensolarado, né? Tá ventando. Então, esse é o tempo atmosférico. E o tempo atmosférico, ele muda de uma hora para outra, certo? Então, por exemplo, na quinta-feira estava bem calor, né? Quinta-feira fez muito calor e aí deu uma chuvinha. Quando foi na sexta-feira, aliás, na quinta-feira ficou meio nublado, com sol, mas um calorzão. Quando foi na sexta-feira, veio a chuva e começou a fazer um frio, né? Um frio danado. Sábado fez frio, ontem ventou bastante, fez frio, né? Então, o tempo, ele muda, né? Principalmente em época de verão, o dia amanhece muito ensolarado. Quando é de tarde, ele muda, pode chover, pode ficar nublado e chover, certo? Esse é o tempo atmosférico. Ele está sujeito a instabilidades em um mesmo dia, coisa assim de poucas horas, certo? E clima? O que é o clima? Clima é a mesma coisa de tempo atmosférico? Não, não é a mesma coisa. O clima é a sucessão do tempo atmosférico. Precisa de pelo menos 30 anos de estudos para se definir o clima de um lugar. O clima não muda de uma hora para outra, tá? Então, o clima está mudando, a gente vê hoje as pessoas falando. Mas isso, gente, essa questão de falar que o clima está mudando é devido à interferência humana, né? Que já vem desde a época da Revolução Industrial, quando nós começamos a soltar muito poluente na atmosfera, né? Isso há mais de 150 anos atrás, né? Quase 200 anos atrás. Aliás, há mais de 200 anos, né? Eu tô aqui 1800 e pouco, é mais de 200 anos. Então, a Revolução Industrial, ela se inicia no finalzinho do século XVIII, por volta de 1770, por aí, certo? Quando surgem as primeiras fábricas, né? E o
O auge dela é no século XIX, por volta de 1800 e pouco, então tem mais de 200 anos. Porém, nesse meio tempo houve um salto muito grande, né? E principalmente da utilização de combustíveis fósseis, como petróleo, por exemplo, que se faz os combustíveis, né? Como gasolina, diesel. E esses combustíveis, quando queimados, eles lançam poluentes na atmosfera, o dióxido de carbono. E isso faz com que o efeito estufa ele fique acentuado, gerando aquecimento global. É onde a gente sente mudanças climáticas. Só que, como eu disse, o clima não muda de uma hora para outra como o tempo. Ele pode estar sofrendo essas transformações, mas por causa da interferência humana com a questão da poluição, certo? Por isso, a necessidade da gente fazer cada vez mais, né? Utilizar cada vez mais meios sustentáveis para não prejudicar o planeta, né? Se a gente puder ir para a escola a pé, andar a pé, isso quando a gente voltar, logicamente, né? Agora é a hora de ficar em casa, mas não utilizar o carro para fazer percursos curtos, né? A gente poder usar a bicicleta ou ir a pé, que são meios não poluentes, certo? Utilizar produtos que venham da reciclagem, né? Tudo isso ajuda a questão da não poluição, né? Da sustentabilidade mesmo, que é isso que a gente tem que buscar ultimamente, justamente para corrigir essas falhas que a gente fez com o nosso planeta, com a nossa casa, né? Fazendo com que o clima fique instável, certo? Mas, mais uma vez, quem muda de uma hora para outra é o tempo. O clima, ele não costuma mudar de uma hora para outra. Ele está sofrendo interferência da humanidade por conta da poluição e de tudo que eu falei para vocês, tá certo? Bom, eu quero que vocês façam a leitura da página 22 e da página 23 para poder realizar essa atividade aqui, né? Que vocês vão colorir esse planisfério aqui de acordo com essas cores aqui. Vocês vão de amarelo, aliás, de alaranjado as zonas tropicais, a zona tropical, desculpa. Depois de amarelo as zonas temperadas e de branco, ou seja, não colore, as zonas glaciais ou polares. Então vocês vão colorir aqui, ó, esse planisfério, certo? E aí depois responder aquelas perguntas: em que zona térmica da Terra está localizada a maior parte do território brasileiro? E observando a rosa dos ventos, que proporção do território brasileiro encontra-se na zona temperada, né? Qual a porção do território brasileiro que está na zona temperada? Então, vocês têm que ficar de olho na rosa dos ventos aqui, ó, certo? Para poder responder essa questão aqui, tá? Bom, só voltando aqui na página 22 para eu poder terminar de explicar, o nosso planeta ele tem diferentes climas justamente por causa da posição que ele se encontra. Então o planeta primeiramente ele é arredondado, né? Então a forma do planeta Terra e a inclinação do planeta Terra, como vocês podem ver aqui nessa imagem, né? Que mostra aí a questão de como que o Sol pega nessas diferentes partes do globo, certo? Ele pega com menor incidência na área A. Então, na verdade, é como se ele passasse batido, né? Ele passa ali, só ilumina, mas não gera tanto calor. A B, isso é nas áreas, a letra A vai ser nas áreas polares, né? Nas zonas glaciais. Por isso que lá tem gelo eterno, né? Lá vive congelado, certo? Tanto o norte quanto o sul.
tá? Porque o Sol, ele ilumina em determinados momentos, né? Porque tem época que fica totalmente no escuro, que é a época de inverno nessas regiões, nas zonas polares e próxima a essas regiões, e dessa forma o Sol ele não aquece da mesma maneira que aquece, por exemplo, o centro do planeta, o meio do planeta, que é a zona tropical, que eu vou falar daqui a pouco, certo? A B, ele também não aquece de maneira tão efetiva, é o que a gente chama de zona temperada, tanto a do norte, que está sendo mostrada aí nessa figura, quanto a do sul, certo? Ela tem, nessas regiões, percebe-se as 4 estações do ano de maneira bem... Você consegue perceber elas, a passagem de uma para outra, né? Porque aqui na nossa região, que é a C, que o Sol bate intensamente e aquece bastante, a zona tropical, que é onde o Sol incide com maior força, por assim dizer, que é onde está o C, que é a zona tropical, a gente sente principalmente 2 estações do ano, que é o verão e o inverno, certo? A maior parte do tempo parece que a gente está no verão, né? Então a gente pega os meses quentes do ano, começa mais ou menos setembro, né? Vai setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Aí março ainda é quente, né? Mas já começa a sentir um friozinho por aí, mas é abril mesmo que a gente sente um pouquinho do frio. Então, abril, maio, junho, julho e agosto, 5 meses são mais frios, principalmente junho, julho, maio, junho, julho e um pedaço de agosto. Apesar que agora a gente está no finalzinho de agosto e veio essa frente fria aí que tá fazendo bastante frio, né? Foi a época mais gelada aí que a gente teve esse ano, né? Mas são os meses mais frios realmente. São 5 meses mais frios e 5 meses com bastante calor, certo? E aí, nesse clima, que é o clima tropical, que eu tô falando aqui da nossa região, o inverno ele vai ser seco e mais ameno, né? Mais frio. O que é seco? Chove pouquíssimo, quase não se vê chuva, né? As chuvas são mais esparsas, né? E vem aquela chuvinha assim só para trazer mais frio, inclusive, certo? E o verão, que são os meses a partir de setembro, né? Que vai de setembro até março, mais ou menos, que a gente sente, né? Esse calor. Na verdade, a gente sabe que setembro entra a primavera e março entra o outono, mas eu tô dizendo em questão da gente sentir mesmo, né? A gente sente esses meses mais quentes, como se fosse um verão, realmente, todos esses meses. Então, a gente vê aí que é um verão mais quente e chuvoso. Chove bastante, principalmente nos meses de outubro, novembro, dezembro, janeiro, né? Fevereiro também chove bastante. Então, como diziam os antigos, a época das águas, né? Então, tudo isso que eu falei para vocês, essa inclinação do planeta, a forma arredondada, vai definir o clima das regiões, né? Dessas regiões aí de localização no globo. Então, para se definir esse clima, depois, né, posteriormente, para as pessoas estudarem e falar, esse clima é assim, esse clima é dessa forma, esse é quente e chuvoso, esse é quente e com pouca chuva, esse é frio com chuva o ano inteiro. Então, para se definir isso, tem que se estudar o tempo atmosférico durante pelo menos 30 anos. Aí você vai coletar os dados. 1º de janeiro de tal ano, choveu, fez tal temperatura. Então você pega a quantidade de chuva e a temperatura e faz o climograma. Aquilo ali durante mais ou menos 30 anos, aí você vai definir o clima do lugar, tá certo? O tempo atmosférico muda do mesmo dia, de uma hora para outra. O clima não muda.
a não ser devido às questões que eu disse para vocês anteriormente de interferência humana, tá certo? Então a gente fica por aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem em relação a essa matéria, pode me chamar no privado. É uma matéria assim, ela é gostosa, mas ela é chatinha, às vezes a gente confunde, né? Enfim, então vocês me chamam no privado, que eu explico para vocês novamente, tá certo? Realizem as atividades. Qualquer dúvida nas atividades me chama também, tá? Que vocês tenham uma excelente semana, né? Fiquem bem, se cuidem. Um beijo para todo mundo e até a próxima. Tchau, fiquem com Deus.